Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira e vamos fazer um resumo dos assuntos mais importantes que estudamos nesta semana. Mas se você está com muitas dúvidas, eu quero te convidar a rever os vídeos. São vídeos curtos, onde você vai aprender, quem sabe, um pouquinho mais, vai pegar a sua Bíblia ali ao lado, conferir os textos bíblicos. Isso é muito importante. Então, se está com dúvida, volta lá. Ou se você tem uma dúvida pertinente ao assunto, deixa na descrição do vídeo e fala: Marcel, eu não entendi isso. E se eu puder te responder, eu terei o maior prazer em fazer isso. Mas eu vou te pedir algo em troca, que é a sua inscrição. Você se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E para você que está chegando hoje aqui no canal pela primeira vez, aproveita também, se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Eu quero muito saber qual é a sua opinião, mas eu vou aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para a Érica Almeida, o Raimundo Diniz, a Luciene Marques. Também mandar um abraço muito especial para a Vanessa de Paula. Um abraço, Vanessa, Deus te abençoe. Para a Letícia Alexandre e para o meu amigo Fábio Abreu. Muito, mas muito obrigado por sua participação sempre aqui no canal Vocacionados. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Para alcançarmos clareza sobre o que é a aliança que Deus deseja ter conosco, confessar os nossos pecados diante dele é o primeiro e principal passo de fé que devemos dar. Mas sem o guia do Deus Espírito Santo, não encontraremos o caminho que nos conduzirá aos pés do Salvador. Essa é a missão do Deus Espírito Santo, pois diz a Bíblia: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. João 16, versículo 13. E uma vez que paramos para dar ouvidos à sua voz, nossos olhos logo enxergarão a verdade e seremos capazes de distinguir entre a sua voz e a voz do inimigo, e passaremos assim a fazer parte como ovelhas do rebanho do bom pastor. João 10, 27 e Salmo 23. Vivendo assim sob a guarda de sua aliança. E nesta semana começamos falando justamente sobre as alianças de Deus. Iniciamos citando o Salmo 105, dos versículos 7 a 11, para em seguida relembrar de alguns personagens que aceitaram o convite de Deus para entrar em sua aliança. Você lembra de alguns destes personagens? Citamos a aliança firmada com Adão, lá em Gênesis 3, a aliança firmada com Noé, em Gênesis 8, também falamos da aliança firmada com Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, a aliança com Moisés, no Êxodo 20, a aliança firmada com Davi, em 2 Samuel 7, de 4 a 17, e a nova aliança, a qual Deus propõe ao povo remanescente, lá de Jeremias 31, 31 a 37. E no momento em que vamos à Bíblia, é possível enxergar o amor de Deus em todas as cláusulas das alianças que ele propôs ao ser humano. E só ingressaremos na aliança se aceitarmos levar uma vida de constante relacionamento e dependência dele. Por isso que obedecer à aliança é de fundamental importância para a humanidade, pois estar em aliança significa livramento da morte eterna. Porém, se passarmos uma vida inteira sem procurar entender o tamanho da graça ofertada por Deus à humanidade, ao enviar o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar como preço por nossos pecados, perderemos a salvação. Essa falta de compreensão vai nos impedir de agradecer e assim deixamos de honrar a Deus em tudo, até mesmo nos dízimos e ofertas. Ao entendermos a grandeza que é estar em um relacionamento com Deus, descobriremos que tudo o que foi perdido ou danificado pela ação do pecado será restaurado e preenchido pela presença de Deus em nossa vida. E se a escolha é obedecer aos mandamentos de Deus, é preciso antes começar assim um relacionamento com o Deus dos mandamentos, o Deus que nos oferta o perdão.
E foi neste momento do estudo esta semana que afirmei que não dá para seguir na prática do mal e buscar receber de Deus a vida eterna. Isso não vai acontecer. E também que não adianta crer que vamos conseguir a remissão dos pecados através das nossas obras, porque quem faz todo o processo de santificação em nosso lugar é Deus. E esse processo só começa quando andamos com Ele todos os dias da nossa vida para ouvir os seus ensinamentos. Só a partir do momento em que paramos para ouvir a doce voz de Deus é que vamos entender qual é o teor do seu plano para nós. E assim, vamos desfrutar de suas bênçãos ainda aqui nesta terra. Mas é neste ponto do relacionamento com Deus que eu afirmei que devemos ficar atentos a uma perigosa prática de tentar obedecer aos mandamentos de forma legalista, sem parar para ouvir a voz de Deus antes, confiando em nossas forças. E o melhor caminho a fazer para não cair nesta prática traiçoeira é ler a sua Bíblia diariamente para descobrir como se deve obedecer aos mandamentos para receber de Deus todas as bênçãos que ele prometeu para quem lhe é fiel, e assim desfrutar delas, ficando livres de uma vez por todas do pecado, porque assim o Senhor nos prometeu. E quando agimos assim, paramos de correr para alcançar a todo custo uma vida confortável, com muitos bens neste mundo, pois isso deixa de ser a nossa prioridade. Mas se não paramos para ouvir a voz de Deus e sempre queremos correr para ter mais e mais e mais, esse é um tipo de obediência que Deus não aceita. Ele rejeita. Esse é o tipo de obediência que não para ouvir a voz do Senhor e que torna a adoração legalista, com um único objetivo: satisfazer o nosso egoísmo. E não foi com este propósito que o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Deus nos chamou para honrá-lo diante de todo o universo. Isso está lá em Provérbios 30, 9 a 10. Até mesmo com os nossos bens, até mesmo com os nossos dízimos e ofertas. Se esse princípio ficar cristalino aos nossos olhos, já teremos entendido que a honra que Deus aceita vem daquele que o honra, porque ele é o único Deus verdadeiro e que é digno de honras. E foi neste momento do estudo que eu te fiz uma pergunta provocativa. A pergunta foi: por que Deus deseja ser honrado? Mas logo em seguida eu trouxe como resposta o que disse o Senhor ao profeta Samuel: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Honrar a Deus passa a ser uma via de mão tripla, se é que existe uma via assim. Deus nos abençoou com seus bens, encheu os nossos celeiros, pede a oferta das primícias para em seguida nos abençoar ainda mais. Deus agindo em nossa vida sempre. Essa é a grandeza de estar em aliança com Ele, porque Ele nos provê tudo. Precisamos compreender que devemos levar as primícias a Deus, porque o honramos. Ele não se importa com o seu dinheiro. Lembra? Foi a oferta de 2 pequenas moedas, feitas por uma pobre mulher viúva, que aqueceu o coração do Senhor. Essa história está em Marcos capítulo 12, versículos 43 e 44. O Senhor espera ser honrado por nós no muito e no pouco, em momentos de farturas ou escassez, bem diferente da realidade das maiorias das comunidades cristãs, que se apega ao fato de comprar de Deus favores e usam o dinheiro como oferta para requerer o cumprimento das palavras do Senhor em Malaquias 3,10, que diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para você, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Esta é uma situação muito triste, e muito deste estrago que acontece nas igrejas cristãs mundo afora é culpa da liderança que está ensinando uma adoração com dízimos e ofertas da maneira errada. Por isso que a mensagem de Deus por intermédio de Malaquias foi dura, primeiramente com os sacerdotes e levitas, que estavam negligenciando o seu santo ofício para barganhar ganhos materiais daqueles a quem eles foram instruídos a ensinar a verdadeira adoração
em honra a Deus. Mas a coisa lá era tão séria, mas tão séria, que as orientações sobre a qualidade e saúde dos animais oferecidos como oferta ao Senhor pelos pecados eram negligenciadas pelos sacerdotes, desde que eles recebessem ali um extra como incentivo para não recusar o animal doente ou com alguma mácula que era levado ao templo para ser oferecido a Deus. Uma falsa adoração e um incompleto pedido por perdão. Eram eles, os sacerdotes e levitas, que tinham a obrigação de rejeitarem as ofertas impuras para o sacrifício, mas a deixava passar em troca de dinheiro. Você sabe de algum líder de congregação que está afagando o coração do pecador hoje, sem lhe apresentar o perdão de Deus em troca de algumas poucas, ou quem sabe muitas moedas? Eu sei que você conhece alguns. Mas se por algum motivo você segue na prática de ofertar a Deus apenas para cobrar dele a ação e as bênçãos, é preciso te informar que esta prática não está honrando a Deus. Foi por conta de uma escolha errada e igualmente perigosa que o ser humano vive em um mundo que segue em completo caos. As cartas estão na mesa, você tem a Bíblia, e Deus afirma: hoje lhes dei a vida. Escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldições. Agora eu chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E a Bíblia completa: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 24 a 33. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Amanhã vamos começar uma nova semana e vamos falar nela sobre dízimos e ofertas toda a semana. Eu espero você aqui já amanhã para juntos estudarmos mais um pouco da palavra de Deus. E lembre-se, este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.